Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro de campeonato que estão em curso. Definido os 16 times para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Obviamente que você pode olhar por um lado, né? Ser os 16 melhores clubes do mundo no momento. Mas não é bem verdade, né? Não é bem verdade. Se a gente for pegar, tem alguns clubes que avançaram às oitavas de final, que tem clubes que não estão nesse Mundial que a gente sabe que é mais forte. Porém, a gente tem que entender que para estar nesse Mundial tem que ter sido campeão. Bom, se esses times mais fortes não estão, o problema não é de quem está. Então, depende muito do olhar que você vai ter, né? Mas se é uma Copa do Mundo no continente, no planeta, né? Você pode falar sim que são os 16 maiores clubes do mundo. Ou os maiores não, melhores, tá? Melhores. Porque aí estão os campeões. Com exceção do Inter Miami, que foi convidado, todos os outros, né, foram campeões. Então, cara, se algum desses times falar, eu sou um dos 16 melhores do mundo, não está muito errado. Lógico que quem torce para o Barcelona vai chiar, vai falar que não é assim, do Arsenal não é assim, e dentre outros. Mas, amigo, é o Mundial. É o Mundial de clubes da FIFA. Copa do Mundo da FIFA. A Copa do Mundo de Seleções não é assim também? Não tem eliminatórias, quem se elimina, quem foi, quem conseguiu a vaga está lá? Então, é a mesma coisa. Então, temos aí já os 16 clubes para as oitavas de final. Oitavas de final que começam no sábado, né? E vai terminar na terça-feira, dia 1º de julho. Começa nesse sábado, dia 28, e termina na terça-feira, 1º de julho. Os brasileiros foram muito bem, obrigado, quebrando qualquer, qualquer prognóstico que os comentaristas brasileiros fizeram. Parte dos comentaristas brasileiros informaram ou analisaram que os times brasileiros iriam apenas passear, iam na Disney, iam apenas passear. Outros acreditavam que dos 4 clubes, apenas um conseguiria passar, que ficaria pela oitavas de final. Ou seja, dificilmente você vai encontrar, ou teve alguém, algum comentarista brasileiro, ou no mundo, que acreditasse que os 4 brasileiros iriam avançar às oitavas de final. Dificilmente. É, eu torci muito para um confronto acontecer. Torci muito. Todo mundo sabe aqui que é o confronto entre Palmeiras e Botafogo. Eu torci para isso acontecer. Para quê e por quê? Para termos um brasileiro nas quartas de final. Que poderia jogar separado Palmeiras e Botafogo, se os dois avançassem, né? Às oitavas de final, como avançaram, mas antes de começar a gente não tinha certeza. E como a gente sabia que o chaveamento poderia bater Palmeiras e Botafogo, eu torci para isso acontecer, para a gente ter um brasileiro nas quartas de final. E aí eu não estou pensando como clubismo, eu estou pensando como Brasil. Eu estou pensando um pouquinho maior. Tem gente, obviamente, que o torcedor do Flamengo não queria que Palmeiras ou Botafogo avançasse às quartas, do Fluminense também não. Dos clubes paulistas não querem que o Palmeiras avance, quer que o Botafogo avance. Ou seja, mas tirando essa parte de clubismo, que é muito difícil você tirar isso do torcedor, mas tirando da parte clubista, eu queria sim esse Palmeiras e Botafogo, porque a gente teria um brasileiro nas quartas de final.
E esse brasileiro não vai representar só o Brasil, ele vai representar a América do Sul, porque os outros dois times da América do Sul foram eliminados, que é o Boca e o River. Então o Brasil representa a América do Sul. O Brasil representa a América. E aí, se você der uma olhada aqui, tirando, tirando o Brasil, tem só dois times a mais da América. Tem o Inter Miami, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui para conferir. O Inter Miami, dos Estados Unidos, que foi o convidado, e o Monterrey do México, representando a América. Então, e aí, quando eu digo América, América no geral, América do Sul, América do Norte, América Central, né? Então, eu queria muito que esse confronto acontecesse. E os outros confrontos dos brasileiros, era quase que inevitável não acontecer um Brasil e Europa. Antes de começar o Mundial, quando caiu o chaveamento, todo mundo imaginou que acontecesse um Bayern de Munique e Flamengo, o Bayern ficando em primeiro e o Flamengo ficando em segundo no seu grupo, só que acabou que aconteceu ao contrário, o Flamengo ficou em primeiro e o Bayern ficou em segundo, e o Fluminense, que a galera não levava muita fé, por causa do time, né? Mas tinha uma possibilidade, sim, do Fluminense avançar, porque no seu grupo tinha o Borussia, todo mundo imaginava que o Borussia Dortmund é, 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 ficaria em primeiro lugar no grupo, né? Aí todo mundo imaginou isso, o Borussia em primeiro e o Fluminense brigando ali pela segunda colocação. Aconteceu isso, o Borussia foi o primeiro e o Fluminense ficou em segundo. O que todo mundo imaginava é que talvez o Fluminense se podia até não se classificar. Agora, fazendo o chaveamento, todo mundo imaginou que o Fluminense iria pegar o Inter de Milão, a Inter de Milão. Então, eu vejo, para os brasileiros, não vejo nenhuma surpresa. A surpresa pode ficar em relação ao que aconteceu no campeonato, tá? Em relação ao que aconteceu. Mas você pegando antes do campeonato, você olhava para o grupo do Palmeiras e falava: o Palmeiras pode ficar em primeiro no seu grupo. O Botafogo tem um grupo muito complicado, mas pode ficar em segundo no seu grupo numa briga ali com o Atlético de Madrid. Todo mundo falou isso. O do Flamengo. O grupo do Flamengo tem um Chelsea, então o Flamengo fica em segundo no seu grupo. O Bayern no seu grupo fica em primeiro. Então as coisas estavam mais ou menos desenhadas. Se você pegar aí as tabelas que todo mundo fez antes, né? Os confrontos, todo mundo batia mais ou menos isso. Bayern e Flamengo, Fluminense e Inter e um Palmeiras e Botafogo. Talvez ali a galera até falava: o Palmeiras briga com o Porto pode ficar em primeiro, o Palmeiras em segundo. Bom, o Porto nem se classificar, se classificou. Então, na minha opinião, essas oitavas de final para os brasileiros não ficou fora de uma realidade. Como eu repetir, a galera pode ter sentido um pouco pelo que aconteceu, principalmente a torcida do Flamengo, que não imaginava o Bahia ficar em segundo, e sim o Benfica. A torcida do Flamengo sentiu um pouco, mas o restante ficou dentro de uma normalidade. Agora, olhando a tabela, tem clubes que pegaram adversários piores do que Flamengo e Fluminense. O Inter Miami, por exemplo, pegou o PSG. O Al Hilal pegou o City. Né? Então, é, 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 tem ali confrontos entre europeus, Benfica e Chelsea, Real Madrid e Juventus, gigantesco. Mas, cara, acho que não ficou muito fora do que a gente imaginava, não. Então, vamos falar rapidamente dos clubes que foram eliminados,
dos classificados e dos confrontos e os palpites. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração de cifrão está lá no compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você assiste. Hypar é uma maneira de você dar pontuação aos vídeos que você está assistindo. Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar, você vai lá e clica que você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos aqui rapidinho para os classificados. Grupo A, Palmeiras em primeiro e Inter Miami em segundo. A decepção do grupo foi o Porto, o clube europeu. Porém, o meu analista europeu, eu tenho um analista europeu, que é o meu filho, que eu não entendo porra nenhuma de futebol europeu, mas o meu filho acompanha, ele já tinha me falado que esse time do Porto era uma merda. Bom, e acabou acontecendo o que ele falou. O time do Porto ficou pelo caminho com nenhuma vitória. 2 empates e uma derrota. Então, para mim, foi surpresa. Mas para o meu filho que acompanha o Campeonato Europeu, para ele foi muito normal o Porto ter ficado pelo caminho. Grupo B, tivemos mais um europeu eliminado. No grupo A, tivemos o Porto e no grupo B, o Atlético de Madrid. Todo mundo imaginava que nesse grupo B iria passar os 2 europeus e o Botafogo iria ficar pelo caminho. O Botafogo foi a surpresa desse grupo. Para muitos, o Botafogo foi a surpresa desse grupo que acabou ficando em segundo lugar. Se o Botafogo tivesse empatado o último jogo, era o primeiro. Né? Lembrando que o Botafogo ganhou do PSG. Então, o PSG em primeiro, normal. O Botafogo em segundo foi a surpresa. Lembrando que no grupo B, PSG, Botafogo e Atlético de Madrid ficaram com 6 pontos. Tá? Os 3. Então a diferença ali foi no saldo de gols. Né? O Atlético de Madrid acabou perdendo no saldo de gols para o Botafogo. Porque o Botafogo ganhou do PSG, o PSG ganhou do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid ganhou do Botafogo. E aí dá tudo empate, vai para o saldo de gols do Botafogo ficou em segundo. Então, no grupo B, surpresa do Botafogo e a decepção, o Atlético de Madrid. Grupo C, o grupo C, eu sinceramente eu não contava com o Boca Júnior. Surpreendeu. O time do Boca Júnior é muito fraco. Muito fraco. Não está nem na Libertadores aqui da América. Então eu imaginei se classificar Benfica e Bahia. Não nessa ordem. Né? A gente imaginou o Bahia ficando em primeiro e o Benfica em segundo. Apesar do Benfica também não ser um grande time. Mas é menos pior do que o Boca Júnior. O outro, o Auckland City, aí nem não vale a pena falar. Mas o Auckland City conseguiu um êxito, né? É um time amador, de operários, de pessoas que têm várias profissões fora do futebol e conseguiu fazer um gol no time horroroso do Boca Juniors. Né? Para você ver como o time do Boca Juniors é ruim. Que conseguiu tomar um gol de um time que tomou, foi o quê? 10, acho que foi 15 gols ou 16 gols em 2 jogos. Então aconteceu no grupo C, mais ou menos, que se previa Benfica e Bahia avançando, só que a ordem é que me surpreendeu. O Bahia ficar em segundo, o Benfica em primeiro. No grupo D, Flamengo e Chelsea se classificaram. Todo mundo imaginou que a briga seria entre Flamengo e Chelsea mesmo pela primeira colocação, e foi o que aconteceu. Só que aí todo mundo imaginava o Chelsea em primeiro e o Flamengo em segundo. Aconteceu ali ao contrário, o Flamengo em primeiro e o Chelsea em segundo. Não vejo como surpresa o Flamengo ter ficado em primeiro no seu grupo, como não foi surpresa o Palmeiras ter ficado em primeiro no seu grupo. Tá? Então, o Flamengo e Chelsea, dois classificados, Flamengo em primeiro, Chelsea em segundo, estava dentro de uma realidade que se imaginava. Eu também não conhecia muito o time do Chelsea, né? Mas aí o meu assessor europeu falou: pô, o time do Chelsea não é isso tudo, não. Bom, e aí deu assim, nada de surpresa. Flamengo primeiro, Chelsea segundo, normal. O grupo E.
tivemos a Inter de Milão em primeiro lugar e o Monterrey em segundo. Era uma briga realmente ali pela segunda colocação do Monterrey com o River Plate. Essa era a briga. O time do River Plate bem mais time que o Boca, então iria brigar, né, por essa colocação, mas acabou dando o time mexicano. O time mexicano é sempre um time, são sempre times competitivos, apesar que o outro mexicano, o Pachuca, ficou aí pelo caminho, fazendo uma campanha horrorosa, por sinal. Horrorosa, por sinal. Então, o Monterrey avançou. Para mim, essa era a briga mesmo, Monterrey e River, sem nenhuma sem nenhum alarde. Inter em primeiro. Grupo F seria o Borussia em primeiro lugar, apesar que o time do Borussia é muito ruim, muito fraco. E o Fluminense iria brigar pela segunda colocação ali, com o time africano e com o time coreano. O Fluminense surpreendeu, principalmente no primeiro jogo, que jogou mais que o Borussia, era para ter vencido. Depois o Fluminense fez dois jogos muito ruins, né? Mas também deu a lógica. Borussia em primeiro e Fluminense em segundo. Não era muito fora disso. Quer dizer, não era muito fora disso. Não tinha nada fora disso. Primeiro o Borussia, segundo o Fluminense era normal. O grupo G é o grupo onde tinha o City e o Juventus. Acho que ninguém imagina. Na minha opinião, a maior zebra, seria a maior zebra da competição se o City e o Juventus não se classificassem. Que tem o Ain e o Ih, rapaz, o outro clube aqui, eu não sei nem falar o nome desse outro clube aqui, também não ganhou nenhuma. É, não fez nenhum ponto. Então, para mim, deu mais ou menos a lógica. Mais ou menos a lógica, não. Deu a lógica. City e Juventus classificando. E aí, quem ia ficar em primeiro ou segundo, e aí dependia muito de um confronto direto. E aí, no confronto direto, o City amassou a Juventus, né? Então, o grupo G também normal, o City em primeiro, Juventus em segundo. E no grupo H, é, tinha também dois europeus, o Real Madrid e um time austríaco, que é o RB Salzburg, porque se eu não, é só para me conferir se esse aqui é o austríaco mesmo, porque tem um RB também, acho que é alemão, se eu não estiver enganado, além do Bragantino, né? Mas esse é o austríaco. Então, ia dar o Real Madrid em primeiro lugar mesmo, e ali se imaginava uma briga entre clube mexicano, time austríaco, mas principalmente entre o Al Hilal e o Pachuca, né? O Pachuca foi uma decepção, perdeu as três. Então, na minha opinião, deu a lógica. Real Madrid em primeiro e Al Hilal em segundo. Decepções dessa primeira fase, na minha opinião, Atlético de Madrid fora e o Porto fora. E, surpresa, a torcida do Botafoguense pode ficar chateada, mas no grupo que tinha dois europeus, o Botafogo se classificar. Foi ali uma surpresa. O restante não vejo como surpresa. E aí vamos para o chaveamento, para os jogos. Palmeiras e Botafogo. Tá? Eu vou fazer um vídeo à parte, falando sobre Botafogo e Palmeiras, mas são dois times que eu fiz aqui um levantamento de números. São dois times que um foi completamente reativo por causa da sua chave, por causa dos seus confrontos, do Botafogo, completamente reativo, e o Palmeiras mais equilibrado. Mas nenhum dos dois times teve uma grande partida em relação a domínio. Quer dizer, o Palmeiras até teve o primeiro jogo, os outros dois jogos o Palmeiras oscilou. E o Botafogo, em nenhum jogo, foi o dominante. Nem no primeiro jogo, que foi o mais fácil. Mas eu acho que o Botafogo não vai jogar assim. Se eu tivesse que dar um palpite agora, na minha opinião, se classifica Botafogo. Na minha opinião, se classifica Botafogo. Benfica e Chelsea. Era um jogo que se imaginava Benfica e Flamengo, né?
Mas aconteceu Benfica e Chelsea. Benfica e Chelsea. Pelo que eu vi do Benfica e pelo que eu vi do Chelsea, principalmente contra o Flamengo, bom, não sei se eles acharam contra o Flamengo que ia ser muito fácil e subiram no salto. Mas eu acho o time do Chelsea, mesmo o Flamengo ter vencido, eu acho o Chelsea melhor do que o do Benfica. Meu palpite seria o Chelsea avançando. PSG Inter Miami. Acho que se o PSG realmente agora quiser ganhar o título, ele ganha o Inter Miami, pode até termos uma goleada, tá? PSG Inter Miami, PSG. Flamengo e Bayern. Bom, a princípio o time do Bayern é favorito. Agora eu tenho alguns números do Bayern. Primeiro, não acho o time do Bayern tão superior ao time do Chelsea. E aí eu fiz um levantamento, tá? O Bayern foi campeão alemão. Porra, mas ser campeão alemão é fácil. Porque no campeonato alemão tem um ou dois times que disputam. Esse ano o Borussia Dortmund, que é muito fraco, e o Leverkusen, que de vez em quando chega. O restante, irmão, ninguém disputa. Então, campeonato alemão, para mim, não é parâmetro. O campeonato inglês é. O alemão, não. O time do Bayern foi eliminado pela Inter de Milão na Champions. Eu vi nesta Copa o time alemão jogando. Vou ser bem sincero. O meu filho, que entende futebol europeu, falou: não, time do Bayern é isso e aquilo. Nesses 3 jogos eu não vi um time do Bayern assustador. Não vi. Para mim, o Real Madrid é muito superior. O Manchester City é muito superior é, 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 a esse Bayern. Então, cara, sim. Real Madrid, Manchester City, PSG são superiores ao Bayern. Acho o Bayern pode ser favorito contra o Flamengo, mas eu não vejo uma distância normal. Vou ser bem sério. Eu não vou ficar surpreso se o Flamengo se classificar, não. Nem um pouco. Não vou ficar surpreso se o Flamengo se classificar, não. Acho que o Bayern é favorito, mas não vou ficar surpreso se o Flamengo se classificar, não. Vai ter jogo e muito jogo. Inter de Milão e Fluminense. Na minha opinião, o Fluminense pegou o adversário mais difícil. Para mim, a Inter de Milão é mais difícil do que o Bayern de Munique. Por quê? Porque o time do Flamengo é melhor do que o do Fluminense. Então, o Flamengo equilibra mais com o Bayern. A Inter de Milão, na minha opinião, é bem superior ao Fluminense. Bem superior ao Fluminense. Ah, mas o Inter tomou de 5 do PSG. Pô, esquece, irmão. Esquece. O time da Inter que eu vi, os caras estão com vontade de se provar. Então, para mim, dos dois brasileiros que vão pegar os europeus, para mim o Fluminense pegou o time mais difícil, que é a Inter de Milão. Não é que o Bayern não seja difícil para o Flamengo, seja, mas para mim o Flamengo equilibra mais com o Bayern. O Fluminense e Inter de Milão não. Então, na minha opinião, da Inter de Milão, Flamengo e Bayern para mim vai ser muito parelho. City e Al Hilal. City. Vai ter jogo? Vai ter jogo, mas para mim é City. Real Madrid e Juventus. Grande jogo. Grande jogo. Mas o que eu vi do Real Madrid, o que eu vi do Juventus, é Real Madrid. A Juventus tem que abrir o olho para não tomar um saque igual tomou do City. Então, Real Madrid e Juventus, eu vou de Real Madrid. E Borussia e Monterrey. Pelo que eu vi do Borussia, dá para o Monterrey se classificar. Pelo que eu vi do Borussia, dá para o Monterrey se classificar. Eu vou colocar mais ou menos igual Flamengo e Bayern. O Borussia é até o favoritismo, mas não vou ficar surpreso se o Monterrey se classificar. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!